Alô, alô, galera, aquele abraço, nosso papo agora para a KTO, onde a diversão acontece, é a Copinha, a Copa São Paulo, que tem mais 8 classificados para a segunda fase da competição. Cruzeiro, Grêmio, Ceará, Sport, Juventus, Real Brasília, Referência e o Zumbi que bateu o Flamengo por 2-1 e garantiu a vaga antecipada para a próxima etapa da Copinha. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vamos falar dos classificados desta quarta-feira pela Copa São Paulo. Vamos também falar dos jogos da segunda rodada que aconteceram também nesta quarta-feira. E, igualmente, projetamos os jogos da quinta-feira, já na terceira rodada da Copa São Paulo. Vamos grupo a grupo, começando aqui com o Grupo 1, que teve, nesta quarta-feira, o já eliminado Floresta goleando o também eliminado Fast Clube do Amazonas por 4-0. Valendo a primeira posição no grupo, o Botafogo derrotou o Votuporanguense por 1-0. Botafogo 9 pontos, primeiro colocado, Votuporanguense com 6, os dois que passam para a próxima fase da competição. Na próxima etapa, os times do Grupo 1 vão enfrentar os times do Grupo 2. Grupo 2 tem definição somente na próxima sexta-feira, quando teremos 1 da tarde, Ponte Preta e IAP do Maranhão, 13h15, Santa Fé de São Paulo contra o Cuiabá. A Ponte já está garantida na próxima etapa, matematicamente classificada, com 6 pontos, mas não tem ainda a primeira posição na chave. IAP com 4 e Cuiabá com 1 brigam pela segunda vaga. O Santa Fé está eliminado. Santa Fé e Cuiabá. O Cuiabá é quem vai brigar aqui pela vaga. Mas lembrando que a 1 da tarde vão jogar na sexta-feira Ponte Preta e IAP. A Ponte joga pelo empate para garantir a primeira posição na chave. O IAP, com o empate, vai a 5 pontos e também garante, de forma matemática, a segunda colocação. Então, o empate serve para os dois aqui, entre Ponte Preta e IAP. O empate serve para a Ponte ser primeira colocada do grupo e para o IAP garantir a vaga. O IAP só poderá ser eliminado da competição e dar a vaga para o Cuiabá primeiro. Se perder o jogo para a equipe da Ponte Preta, por exemplo, perde por 1-0 o jogo, fica com 4 pontos e saldo 1. E se o Cuiabá vencer, no mínimo aqui por 2 gols de diferença, a equipe do Santa Fé. Lembrando, pessoal, o primeiro colocado do Grupo 1, que é o Botafogo, vai enfrentar na próxima fase o segundo colocado do Grupo 2, que hoje seria o IAP. E o segundo colocado do Grupo 1, que hoje e vai ser o Votuporanguense, enfrentaria a Ponte Preta, que no momento ocupa a primeira posição no Grupo 2. Então, próxima etapa, Grupo 1 contra Grupo 2. Primeiro do Grupo 1 contra o segundo do Grupo 2. Primeiro do Grupo 2 contra o segundo do Grupo 1. Vamos seguir. Grupo 4 teve, nesta quarta-feira, Capitão Poço 2, Rio Branco do Espírito Santo 1. Jogo que não valia nada, os dois estavam eliminados. Valendo a primeira posição, o Criciúma bateu o Mirassol por 2-0. O Criciúma, 9 pontos, primeiro colocado, e o Mirassol, segundo, com 6. O Grupo 4 vai enfrentar na próxima fase da competição o Grupo 3. Primeiro colocado desse Grupo 4, o Criciúma enfrenta o segundo do Grupo 3. E o segundo, que é o Mirassol, enfrenta o primeiro do Grupo 3. Grupo 3 que vai ter sua definição nesta quinta-feira. 15 para 1 da tarde jogam Força e Luz do Rio Grande do Norte contra o Operário do Paraná. 3 da tarde tem o Tanabe de São Paulo contra a equipe do Santa Cruz. Lembrando que, como jogam Santa Cruz e Tanabe, o Força e Luz está eliminado. O Operário já garantiu o primeiro lugar, não, mas a classificação é a próxima etapa da competição, mas ainda não o primeiro lugar. Santa Cruz com 3, Tanabe com 3 disputam a segunda vaga. O Tanabe vai ter que vencer o Santa Cruz, porque o Santa Cruz está na frente aqui, ó, pelo saldo, então o Santa Cruz joga pelo empate para garantir pelo menos a segunda posição na chave. O Tanabe tem que vencer a partida. Se o Santa Cruz vencer o jogo aqui e o Operário perder para o Força e Luz, o Santa, ou o Tanabe, um dos dois, o Tanabe até que não por causa do saldo, mas o Santa Cruz aqui, por exemplo, se vencer o Tanabe e o Operário perder para o Força e Luz, o Santa Cruz até poderá garantir a primeira posição na chave. Mas a tendência é que o Operário termine esse Grupo 3 como o primeiro colocado, aí enfrentaria o Mirassol na próxima etapa, e aqui ou o Santa Cruz ou o Tanabe enfrentando na próxima etapa a equipe do Criciúma. Entenderam? Cruzamento, portanto, do Grupo 3 contra o Grupo 4. Vamos para o Grupo 13, que teve Real Brasília 3, Imperatriz do Maranhão 1, Real Brasília classificado à próxima etapa da competição, assim como o Cruzeiro que bateu por 2-0 a equipe do São Carlos.
Cruzeiro em primeiro com 7 pontos, Real Brasília na segunda posição com 5, os dois que avançam à próxima etapa da competição. Grupo 13 enfrenta o grupo 14 na primeira etapa. Cruzeiro, primeiro colocado do grupo 13, pega o segundo do grupo 14. E o Real Brasília, segundo do grupo 13, enfrenta o primeiro do grupo 14. Grupo 14 que vai ter, na sexta-feira, a decisão da chave aqui. 15 para 5 da tarde tem a Portuguesa contra o América. O América já classificado na próxima etapa. 7 da noite, Itapirense contra o Atlético Goianiense. O Itapirense está eliminado da competição. Por enquanto, o América é o líder da chave, primeiro colocado da chave. Joga pelo empate para ser o líder da chave. O América, por enquanto, na primeira posição, enfrentaria o Real Brasília na próxima etapa do torneio. E o Cruzeiro, primeiro colocado do grupo 13, hoje estaria enfrentando a Portuguesa. Então a tendência, se a Lusa não vencer o América, é que tenhamos aí o América contra a equipe do Real Brasília e o Cruzeiro enfrentando ou a Portuguesa ou o Atlético Goianiense. A Lusa joga pelo empate para passar de fase a próxima etapa da competição. O Atlético Goianiense tem que vencer o já eliminado Itapirense de goleada e torcer para a Portuguesa perder para a equipe do América. E se a Portuguesa vencer o América, aí troca de posição com a América. Aí a Lusa vai ser o primeiro colocado e o América vai ser o segundo colocado na tabela. Vamos aos jogos da segunda rodada. Algumas definições, outras indefinições ainda. Tivemos a segunda rodada no grupo 20 e o grupo está fechado aqui, pessoal. Ó, por quê? Porque o Sport e o Referência de São Paulo ganharam os 2 jogos iniciais e estão classificados. O Sport venceu o Boa Vista do Rio por 5-0, o Referência bateu o Cascavel do Paraná por 1-0, portanto, Sport em primeiro com 6 pontos, saldo 6, Referência na segunda posição, 6 pontos e saldo 2. Teremos agora, no sábado, 3 da tarde, Referência e Sport. O Sport joga pelo empate para garantir o primeiro lugar na chave. O Referência tem que vencer a partida, se o Referência vencer o jogo, ultrapassa o Sport, consequentemente, ele, a Referência, termina na primeira posição nesse grupo 20. Grupo 21. Que tem apenas o Grêmio classificado, hein? O Grêmio garantiu vaga nesta quarta-feira, batendo o Porto Vitória do Espírito Santo por 1-0. No outro jogo da chave, Guaratinguetá e Vitória da Conquista da Bahia empataram em 0-0. Falta uma rodada ainda nesse grupo 21. Grêmio classificado. Ainda não é o primeiro colocado do grupo, mas tem 6 pontos e já garantiu vaga na próxima etapa da competição. Porto Vitória com 3. Guaratinguetá e Vitória da Conquista com 1 disputam essa última vaga da chave. Sábado tem 15 para as 11 da manhã, Vitória da Conquista e Porto Vitória. Porto Vitória, jogando aqui por uma vitória, com perdão da redundância, uma vitória para garantir o seu lugar na próxima fase. Se o Porto Vitória empatar a partida, também garante vaga desde que o Guaratinguetá não derrote o Grêmio a partir da 1 da tarde, no próximo sábado, dia 11. Guaratinguetá tem que vencer o Grêmio e torcer para que o Porto Vitória não vença a equipe do Vitória da Conquista. E o Vitória da Conquista, obviamente, ele tem que vencer o Porto Vitória e torcer para o Guaratinguetá não vencer a equipe do Grêmio. São as condições aqui para Porto Vitória, Guaratinguetá e Vitória da Conquista que disputam esta segunda e última vaga nesse grupo 21 da Copinha. Vamos ao grupo 23, que teve a classificação do Zumbi. Zumbi bateu o Flamengo por 2-1. Claro, o Flamengo com um time descaracterizado, com um time de jogadores com a idade inferior, né? Pessoal com 17, 18 anos, assim como o Inter e como o Bahia. Só que o Bahia já garantiu vaga à próxima fase, o Inter já foi eliminado e o Flamengo ainda briga pela vaga. Zumbi bateu o Flamengo por 2-1. No outro jogo da chave, São Bernardo e Cruzeiro da Paraíba empataram em 0-0. No sábado tem 7h30 da noite, Cruzeiro e Zumbi, 15 para as 10, São Bernardo e Flamengo. Zumbi está classificado, a próxima etapa da competição. Flamengo com 3, São Bernardo e Cruzeiro com 1 disputam esta última vaga da chave. Flamengo joga pelo empate pela vitória contra o São Bernardo. E se o Flamengo empatar o jogo, pessoal, imagina só, hein? O Flamengo empata com o São Bernardo, vai a 4 pontos e saldo 4. O Cruzeiro, para tirar o Flamengo, se o Flamengo empatar com o São Bernardo, o Cruzeiro tem que vencer aqui por 9-0, pessoal. Tem que vencer o Zumbi por 9-0. Então dá para dizer que o Flamengo joga pelo empate contra o São Bernardo para garantir a segunda vaga. E se o São Bernardo vencer o Flamengo, o São Bernardo é quem vai à próxima etapa da competição. Ok? Vamos seguir. Vamos para o grupo 25 agora, que não tem nenhum time classificado. Terminou nessa quarta-feira a segunda rodada, que teve Ituano 2, Carajás 1, São Bento 0, Fortaleza 3. Fortaleza e Ituano 4 pontos, Carajás e São Bento com 1, disputando aí os 4 times, as 2 vagas da próxima etapa da competição. Sábado, dia 11, tem
2h15 da tarde, Carajás contra o São Bento. E às 4h30, Fortaleza e Ituano. O empate aqui, pessoal, entre Fortaleza e Ituano garante os dois times na próxima fase da competição. Carajás e São Bento só terão a chance de chegarem à próxima etapa se houver um vencedor entre Fortaleza e Ituano. Se der empate, os dois passam. Se um dos dois perder aqui, quem vencer entre Carajás e São Bento poderá ultrapassar o perdedor, claro, no saldo de gols aqui. Carajás tem -1, São Bento -3. Vamos para o grupo agora 31. Fechando os jogos desta quarta-feira pela segunda rodada. Vamos lá? Juventus e Ceará garantiram vaga na próxima etapa da competição nos jogos desta quarta-feira. Juventus goleou a Portuguesa Santista por 5-0 e o Ceará fez 3-0 no Trindade, lá de Goiás. Juventus, 6 pontos, saldo 6, primeiro colocado. Ceará, 6 pontos, saldo 4, o segundo colocado. Trindade e Santista estão eliminados. No sábado, 11 da manhã, tem Juventus e Ceará valendo a primeira posição no grupo. O Juventus joga pelo empate, porque tem saldo 6 contra saldo 4 do Ceará. Então, se der empate, o Juventus termina o grupo na primeira posição. O Ceará tem que vencer a partida para ser o primeiro colocado desse grupo 31. Vamos agora aos jogos desta quinta-feira pela Copinha, começando pelo horário aqui, ó. 1 da tarde, grupo 8, tem o São José Gaúcho contra o Retrô de Pernambuco. 13h15, Comercial de São Paulo contra o Vitória. Vitória, 4 pontos, São José e Comercial com 3, Retrô 1 ponto aqui, as 4 equipes brigando pelas 2 vagas à próxima etapa da competição nesse grupo 8 da Copinha. Lembrando, é claro, pessoal, o Vitória enfrenta a equipe do Comercial. Se o Vitória empatar o jogo, já serve para o Vitória. O Vitória garante vaga na próxima etapa da competição. O Vitória só arrisca a sua participação na próxima etapa se perder o jogo para a equipe do Comercial. Se não perder o jogo para o Comercial, o Vitória avança de fase. O Zequinha tem que vencer o seu jogo, vencendo o Retrô está garantido. E o Comercial também, se vencer o Vitória, está garantido. O Retrô tem que vencer o São José, vencer o Zequinha para chegar aos 4 pontos e torcer aqui para que o Comercial perca o seu jogo para a equipe do Vitória ou, no máximo, empate a partida, não ganhe da equipe do Vitória. Essa é a condição para o Retrô garantir vaga na próxima etapa da competição. Grupo 9 vai ter nessa quinta-feira, 1 da tarde, Água Santa de São Paulo contra o Brasilense. 13h15, Tupã contra o CRB. O Água Santa já está garantido na próxima etapa da competição. Como jogam 13h15 da tarde, Tupã e CRB, o Brasilense está eliminado. Esse está fora da disputa. Segunda vaga, então, entre Tupã e CRB. O Tupã, pelo saldo de gols, joga pelo empate contra o CRB. O CRB tem que vencer a partida para garantir vaga na próxima etapa da competição. E lembrando que o Água Santa não tem de forma matemática ainda a garantia do primeiro lugar na chave no grupo. Mas como tem saldo 5 contra saldo -1 do Tupã e -2 do CRB, em tese, o Água Santa vai ser o primeiro colocado do grupo e Tupã ou o CRB vão ocupar a segunda posição. Grupo 12 vai ter os jogos nesta quinta-feira, 1 da tarde, Operário do Mato Grosso contra o já classificado Juventude. 13h15 tem Comercial Tietê de São Paulo contra o América de Natal. Juventude classificado, tem 6 pontos. Brigando pela segunda vaga, 3 times, hein? Comercial Tietê com 3, América e Operário com 1 ponto na tabela. Lembrando que o Comercial enfrenta o Juventude, se o Comercial vencer, aliás, o Comercial enfrenta o Juventude, não, o Comercial enfrenta o América. Se o Comercial vencer o América, garante vaga na próxima etapa da competição. Se o Comercial empatar com o América, por exemplo, vai dar chance para o Operário ultrapassá-lo aqui e chegar a 4 pontos também e passar o Comercial pelo saldo. Se o Comercial perder para o América, bom, aí o Comercial estará eliminado e o América vai estar com 4 pontos brigando com o Operário aqui pela segunda vaga. E o Operário, consequentemente, tem que vencer o Juventude e torcer aqui para que o Comercial, no máximo, empate com o América e ele, o Operário, passe o Comercial no saldo de gols, ok? Esse é o grupo 12 da competição. Vamos para o grupo 15, que vai ter também 2 jogos nesta quinta-feira, encerrando a fase de grupos. 1 da tarde, Ercílio Luz contra Dom Bosco do Mato Grosso, Desportivo Brasil às 13h15 contra a equipe do Curitiba. Desportivo Brasil e Curitiba com 4, Ercílio Luz e Dom Bosco com 1, esses 4 times brigam pelas 2 vagas. Desportivo Brasil e Curitiba jogam entre eles aqui, ó. Em caso de empate, os dois vão a 5 pontos e garantem as 2 vagas do grupo à próxima etapa da competição. Ercílio Luz e Dom Bosco só vão ter chance de chegar à segunda etapa se houver um vencedor aqui entre Desportivo Brasil e Curitiba. Havendo um vencedor,
obviamente, eles vão disputar o vencedor aqui de Ercílio Luz e Dom Bosco vai disputar no saldo de gols contra o perdedor aqui, uma das vagas, a próxima etapa da competição nesse grupo 15. Vamos ao grupo 19, que já tem o Palmeiras classificado, 2 jogos nesta quinta-feira. 15 para as 3 da tarde tem Náutico de Roraima contra o Santa Cruz do Acre. 5 da tarde, Oeste contra o Palmeiras. Palmeiras com 6 pontos, classificado. Oeste e Santa Cruz disputam a segunda vaga. O Náutico aqui está eliminado. Oeste 4 pontos, Santa Cruz 1 pontinho. Oeste joga contra o Palmeiras pelo empate. Se o Oeste empatar com o Palmeiras, garante vaga na próxima etapa da competição. O Santa Cruz do Acre só vai ter chance de garantir vaga, primeiro, se o Oeste perder para o Palmeiras. Digamos, perde por 1-0. Oeste 4 pontos, saldo 5. Aí o Santa Cruz, pessoal, tem que ganhar por 10-0 no Náutico. Então, teoricamente, o Oeste está com a segunda vaga praticamente garantida nesse grupo 19 aí da Copinha, que já tem o Palmeiras classificado à próxima etapa. Vamos ao grupo 7, que tem, nesta quinta-feira, 15 para 5 da tarde, Tirol do Ceará contra Jaciobá de Alagoas. 7 da noite, Ferroviária contra o Santos. Santos já matematicamente classificado à próxima etapa da competição. Jaciobá está eliminado. Segunda vaga entre Ferroviária, que tem 4 pontos, e o Tirol, que tem 1 pontinho na tabela. A Ferroviária, se vencer o Santos, garante vaga e mais do que isso. A primeira posição na chave, aí vai ultrapassar o Santos, vai chegar a 7 pontos. Se a Ferroviária empatar, garante a segunda posição na chave. E o Tirol só vai ter chance de passar de etapa se a Ferroviária perder para o Santos e ele vencer de goleada o Jaciobá. Por exemplo, Ferroviária 0, Santos 1. Ferroviária vai ficar com saldo positivo 7. O Tirol vai ter que vencer por 8-0 o Jaciobá para passar de fase. Então, em tese, teoricamente, a segunda vaga praticamente garantida aí pela equipe da Ferroviária nesse grupo 7 da competição. Vamos ao grupo 10, que já tem os 2 classificados. Fluminense e Linense de São Paulo. Os 2 estão classificados. Nesta quinta-feira, 7 da noite, tem Linense e Fluminense. Vale a primeira posição do grupo. O Fluminense joga pelo empate. O Fluminense tem 6 pontos, saldo 6. Linense, 6 pontos, saldo 4. Então, o Fluminense joga pelo empate para ser o primeiro colocado do grupo. O Linense tem que vencer a partida. Ok? Grupo 5 para fecharmos aí. Nesta quinta-feira, 7h15 da noite, tem Guarani de Campinas contra o Nova Iguaçu do Rio. O Guarani já está classificado. 9h30, Francana e Atlético Mineiro. Guarani com 6 classificado. Atlético com 3, Nova Iguaçu e Francana com 1 garantem, brigam na verdade aí ainda pela última vaga desse grupo, a próxima etapa da competição. O Nova Iguaçu enfrenta o Guarani. Para sonhar com a vaga tem que vencer a partida. Se o Nova Iguaçu empatar vai a 2. O Galo já tem 3, então o Nova Iguaçu tem que vencer o jogo. Vencendo o jogo vai a 4 pontos. Digamos, se vencer por 1-0, 4 pontos, saldo 0. Aí vai torcer para que o Galo não vença a Francana e ele possa, o Nova Iguaçu, pelo saldo aí tentar passar o Galo. Então se o Galo perder para a Francana. Então essa questão do Nova Iguaçu. A Francana tem que vencer o Galo, aqui ó, vencer o Galo e torcer para o Nova Iguaçu não vencer o Guarani. Aí a Francana passa. E o Galo, obviamente, como tem 3 pontos, se o Galo vencer, a Francana garante vaga. Se o Galo empatar com a Francana, vai passar de fase desde que o Nova Iguaçu, aqui ó, não vença por 2 ou mais gols de diferença. A equipe do Guarani é a condição para essas equipes passarem de fase, chegarem na segunda fase da Copinha. Grupo 17, pessoal, tem mais um grupo aqui, ó. 9 da noite tem Audax de São Paulo contra o Atlético Paranaense. Tinha esquecido do grupo 19, do grupo 17 aqui. O Audax e o Furacão estão classificados já. Então vale a primeira posição no grupo. Os 2 têm 6 pontos. O Audax com saldo 4, o Furacão com saldo 3. Então, o Audax joga pelo empate para garantir o primeiro lugar nesse grupo 17. E o Atlético Paranaense tem que vencer a partida para ser o primeiro colocado. Então, o empate ou a vitória do Audax dá ao Audax a primeira posição. E se o Atlético Paranaense vencer a partida, ele, o Furacão, vai ser o primeiro colocado nesse grupo 17. Audax, 6 pontos, saldo 4. Atlético Paranaense, 6 pontos e saldo 3. Portanto, fechada a conta aqui nesta quarta-feira de Copinha que teve Cruzeiro, Grêmio, Ceará, Sport, Juventus, Real Brasília, Referência e Zumbi classificados à próxima etapa da competição. Fui!